Irmãos, em 2 minutinhos eu começo aqui a nossa reflexão, tá bom? 2 minutinhos só. Vamos ouvir o final dessa canção. Muito bem, louvado seja o Senhor. Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração e já em seguida ler o texto para nós pensarmos um pouquinho aqui nesta noite de sexta-feira, dia 29 do mês de maio, 2 dias para terminar o mês, né? Obrigado, Senhor, pelo privilégio, obrigado, Senhor, pela oportunidade, obrigado, Senhor, pela bênção de podermos ler a Tua palavra, meditar, aprender, crescer. Obrigado por nos edificar, obrigado por nos encorajar, abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de olharmos para aquilo que o Senhor fez por nós e olharmos, ó Deus, quão imerecedores somos, mas ao mesmo tempo gente agraciada. Louvado seja o teu nome. Instrua-nos, ó Espírito Santo de Deus, neste momento,
e todos nós sejamos fortalecidos pela tua palavra, fortalecidos, edificados, revigorados, renovados, alimentados. Sim, Senhor, venha como um pão, como um alimento para a nossa alma nesta hora. Em nome do Senhor, concede bênçãos, concede paz a todas as famílias atentas à tua palavra nesta hora, adentre os lares graciosa, misericordiosa, bondosamente, cada lar, cada família, cada indivíduo, ó Deus, abençoa, sustenta, ó Deus, visita por misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e em Ti nós confiamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Aqui, Romanos capítulo de número 8, o versículo de número 32. Romanos capítulo de número 8, versículo 32, a Bíblia diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vou ler novamente, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quero pensar numa frase nesta noite: Deus dá livremente. O que Deus nos dá livremente? Acompanhemos aqui a meditação baseada neste versículo 32 de Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, diz o texto, mas o entregou. Isso significa que, num certo sentido, Deus entregou o seu unigênito, o seu insondável e amado Filho, como genuíno sacrifício por nós. Sim, o Pai o entregou como um sacrifício genuíno a nós. É possível imaginar um juiz que não poupe de jeito nenhum um criminoso, rebelde, contumaz, mas que ele possa pronunciar e que ele, de fato ele vai fazer isso, dando a esse criminoso contumaz a sentença que ele merece. E não é inconcebível nós pensarmos que um juiz assim possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegadamente, porque ele fez o que deveria fazer. Mas o que nós temos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38 é algo a mais, ou algo mais. Algumas coisas aqui, alguns fatos, digamos assim, quero levar em conta. O primeiro deles é que Deus, o juiz, tem um filho único que lhe é precioso. A Bíblia diz que é o filho amado em quem o Pai se compraz. Esse filho nunca cometeu sequer um pecado. Nunca sequer cometeu um ato de desobediência. A Bíblia diz que esse filho único, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Diz Isaías 53 que dolo algum se achou em sua boca. Tudo quanto ele fazia era sempre do agrado do seu Pai. João capítulo 8, versículo 29. Isso é dito a respeito do filho. Em contrapartida, nós nascemos na iniquidade e em pecado nós fomos concebidos. Nós nos extraviamos, Romanos capítulo 3. Todos nós pecamos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós se desviava pelo caminho. Isaías 53. Andávamos em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e a Bíblia diz que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4.
Ainda em contrapartida, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Todavia, Deus não poupou o seu próprio filho. Todavia, sobre esse precioso filho, e esse filho que é o amado filho de Deus, o próprio Pai, pronuncia uma sentença em Jesus, ou pronuncia a sentença a Jesus, sentença que nós merecemos. E é uma sentença imensurável, né, na sua severidade. E essa sentença foi aplicada detalhe por detalhe, nos mínimos detalhes. Diz o texto que Deus não poupou o seu próprio filho. Deus, nessa sentença, ele não atenuou, ele não suavizou de forma alguma a severidade da sentença. E o próprio Filho estava concordando com isso, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Ele, o Filho, carregou a plena maldição do pecado em nosso lugar. Ele bebeu, usando aqui um termo, ele sorveu, e a ideia de que ele bebeu lentamente o cálice da agonia até a última hora ou até a última gota em nosso favor. Aquele cálice que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, faça-se a tua vontade. Mateus registra, Marcos registra e Lucas registra esta passagem. Então, aquele cálice que era um cálice amargo, que era o cálice da ira de Deus, o amor em pessoa sorveu, bebeu lentamente, por amor de mim e de você, por amor de nós. E agora este cálice, que é o cálice da ira de Deus, foi derramado completamente na pessoa do Senhor Jesus, e agora este cálice está vazio. Como nós sabemos disso? Romanos capítulo 5, versículo de número 6 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que diz Romanos ainda capítulo 8, versículo 3 e o versículo 4. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho próprio. Por isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21, o mesmo apóstolo Paulo escreve assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estou falando de que por amor a mim, esse cálice está vazio, porque a ira de Deus foi derramada sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. E ainda, último aqui, Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 13, o mesmo apóstolo Paulo escreve dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Teria sido, queridos, inconcebível que Deus rejeitasse as exigências da sua justiça. E as exigências da justiça de Deus eram um sacrifício. Teria que haver sofrimento e morte. E como diz Abraão na sua oração pelo seu sobrinho Ló, não fará justiça o juiz de toda a terra, e de fato ele fez. E a pergunta: por que a maldição foi removida de nossos ombros e transferida para o Filho amado de Deus?
A resposta, ela é tão profunda, ela é tão intensa e ao mesmo tempo maravilhosa. Qual que é a resposta? Porque Deus amou o mundo que ele deu seu Filho, o unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está registrado em João capítulo 3, versículo de número 16. E o texto continua dizendo, ainda Romanos capítulo 8, voltando aqui para o versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, olha, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que nós temos aqui nesta segunda parte de Romanos capítulo 8, versículo 32? Uma promessa. Não, mais do que uma promessa. Nós temos aqui um montão, um ajuntamento de promessas. Presta atenção nessa pergunta, eu creio que essa pergunta é pisar em terra santa. O que o Senhor pode nos negar depois de nos dar Jesus? O que o Senhor pode nos negar depois de nos dar Jesus? O que aquele que é sol e escudo, conforme Salmo 84, que dá graça e glória, que nenhum bem sonega aos que andam retamente, o que este Deus pode nos negar depois de nos dar Jesus Cristo? Que promessa o Senhor pode negar a todos os seus? Se a promessa da vinda do Filho de Deus, a vinda do Filho amado em nosso favor, em nosso lugar, tomando o nosso lugar, já foi cumprida. Se nós precisássemos, um comentarista disse, se nós precisássemos de todas as coisas no céu e na terra, o Senhor nos teria ou nos concederia. Mas em Cristo Jesus, Ele nos deu todas as coisas. O que o Senhor pode nos negar depois de nos dar Jesus Cristo? Pergunta, o que você precisa hoje? O que eu preciso hoje? Eu preciso apenas pedir. O que você precisa? Eu preciso pedir, apenas pedir. Buscar sinceramente das mãos do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque o que eu preciso, Ele me dá livremente. Ele nos dará livremente, assim como Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Voluntariamente, Ele nos deu o seu próprio Filho, por todos nós o entregou. Ele livremente deu o unigênito. E nós podemos confiar hoje, agora, que o nosso Pai Celestial, o nosso Pai que está nos céus, nos dará qualquer coisa. Nós podemos confiar que Ele nos dará tudo e dá tudo que o pecador precisa e Ele dá isso livremente. Então nós podemos confiar que o seu amor, como uma fonte que jorra dele mesmo, de cima para baixo, essa fonte que transborda para o suprimento, querido, de todas as nossas necessidades. Deus dá livremente. O que você precisa hoje? O que eu preciso? Eu preciso apenas pedir, porque Ele vai me conceder todas as coisas. Porque se Ele nos deu a Jesus Cristo, o que Ele pode nos negar? E eu continuo aqui encerrando. Quem então intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu queria que você fechasse seus olhos e coloque a sua vida na presença do Senhor e diga para Deus o que você precisa hoje, se é que realmente eu preciso, porque Ele já me deu o seu único filho. A maior dádiva, a maior bênção, a maior promessa. Mas seja o que for que você precisa, coloque isso agora diante do Senhor e tenha na sua mente o que o Senhor pode te negar depois que Ele te deu Cristo Jesus. Ele nos dará todas as coisas graciosamente. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor dá e dá livremente. Não há necessidade de um suborno da nossa parte, meu Deus. Não, Senhor. Não há necessidade de nós pressionarmos a Ti. Louvado seja o Teu nome. O Senhor tem dádivas. O Senhor é aquele que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Cada um que nos ouve nesta noite, seja o que for, que cada indivíduo necessita agora, Senhor, derrama sobre o Teu filho, a Tua filha, a graça, o bem, o benefício, não apenas desejado, mas que necessário em nome de Jesus. Derrama, ó Deus, ou renova a alegria. Meu Deus, traz à memória tudo quanto o Senhor fez por este pecador. Lembra-nos, ó Pai, do perdão concedido. Lembre-os, ó Deus, da salvação conquistada na cruz em Cristo Jesus. E lembre-nos, ó Deus, e anima-nos e encoraja-nos por nos lembrar que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o Senhor o entregou. Diante disso, podemos fazer a pergunta e responder: não nos dará o Senhor graciosamente com Ele todas as coisas? Pai, obrigado, porque tudo o que precisamos nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Se queremos algo, precisamos crer em Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, porque é nele que o Senhor nos dará todas as coisas. Pai, obrigado por nos fortalecer nesta hora, por nos edificar, obrigado por nos trazer estes versículos à nossa memória e que isso nos leve a confiar, a suplicar, a clamar e nesta súplica, neste clamor, a depender do Senhor. Sim, que possamos de fato confiar que o seu amor jorra, transborda para suprir todas as nossas necessidades. E esse amor jorrou, transbordou na pessoa do Filho amado, em quem o Senhor se compraz. Eu oro agradecido, rogando as tuas bênçãos, os teus cuidados, a tua misericórdia, a tua graça, e rogando que o Senhor envie sobre nós os teus benditos benefícios, por amor de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe, Deus te sustente, Deus o guarde, e lembre-se, o que o Senhor pode te negar, se Ele já deu a você Jesus Cristo de Nazaré? Deus, quando nos dá, e Ele nos dá sempre livremente. As mãos do Senhor estão assim. É de graça. Deus te abençoe e te sustente nessa noite de sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.